Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Portelada e bem-vindos a mais um Heavy Meta aqui no YouTube. Esse aqui é o Heavy Meta 31, semana passada a gente teve um Heavy Meta especial. As listas não saíram e continuam sem sair, mas a gente tá voltando a falar do meta porque é o objetivo. E hoje aqui comigo, Alexandre Weber. Opa, e aí pessoal, como é que vocês estão? Alexandre Weber, ele dispensa apresentações, ele é tricampeão brasileiro de Magic, é dono de canal do YouTube e já foi convidado aqui no Heavy Meta antes, onde a gente falou um pouquinho dessa jornada, foi o Heavy Meta 19, linkado aqui na descrição. E hoje a gente vai conversar, além do metagame, sem comentar de listas, porque novamente não saíram, a gente vai falar também das cartas de Ikoria para o Pauper. O Weber, toda edição que sai, ele faz um vídeo no YouTube falando as cartas que ele mais curtiu da edição. E a gente vai comentar aqui um pouquinho também em áudio, para você ouvir no busão ou lavando a louça, sobre as cartas da nova edição que podem rodar no nosso formato. Beleza? Vamos lá? Bora! Essa semana passada a gente teve 2 campeonatos importantes. A gente teve no dia 13 de abril o Pauper Challenge normal, e no dia 11, salvo engano, a gente teve um Pauper Showcase. Foi um Showcase, um Super Qualifier ou alguma coisa assim. A Wizard não tá soltando as listas, ela tá soltando lista de Pauper League, as listas de 5-0. Eu ouvi no Twitter, não consigo confirmar a informação, que estão saindo os challenges de outros formatos, mas o Pauper tá meio esquecido esses dias. Vamos comentar primeiro do Showcase, cara, que foi o primeiro campeonato desses dois. Você chegou a jogar o Showcase? Não joguei, cara. Eu tô meio mal de Qualifier Points. Não tenho jogado muito ultimamente, porque o meu Magic Online tá travando bastante. Daí eu não consegui, assim, jogar esses torneios, infelizmente. Quem ganhou esse campeonato foi o R. Clint do Fogtron. Ele tinha ganho também um challenge recente. Até comentei aqui na época. O top 8 foi composto de o Fogtron, o Mono Blue Delver em segundo, o Naya Slivers em terceiro, o quarto foi um Burn, quinto foi um Dimir Delver, 6 foi um Removal Tron, sétimo outro Fogtron, oitavo foi o Adepto Terra com Azorius Familiars. O deck mais presente com 18% do meta foi o Boros Bully, segundo lugar um Fogtron, terceiro lugar um Burn e quarto lugar em presença foi um Boros Monarca. O que você tá achando do meta, cara? Bem estagnadozinho, né? Já faz uns meses que não aparece nada novo. Ele tá bem estagnado mesmo, mas ao mesmo tempo ele tá com algumas opções. Tipo, não tá um meta assim, sabe, que só 3 decks que jogam. Eu diria assim que tem uns 10 decks que estão ali estagnados no topo, assim, sabe, meio que não sai muito disso. Mas, tipo, é um pouco melhor ter 10 decks jogáveis bons do que ter 2 decks jogáveis bons, sabe? Mas tá estagnado, concordo contigo. Com certeza. É bem legal ter várias opções. E a gente tem visto também uma coisa interessante, fugindo já um pouco da ideia de challenge, de showcase, que dos campeonatos que estão rolando no Magic Online recentemente, aqueles campeonatos de graça e tudo mais, o PCT, o Royale, o TPS, a gente tá com meta bem diferenciado, né, cara? O meta desses torneios de graça eu acho sinceramente incrível, sabe? Porque a gente vê Heroic, a gente vê o W Familiar, que é um deck mais para torneios mais competitivos também, mas a gente vê o W Familiar, Barreira, vários decks assim, o Mono Black Control, né, aparecendo bastante. Então esses torneios de graça, eles têm um metagame assim muito mais charmoso, na minha opinião. Charmoso é uma palavra excelente, cara. Mas que define bem. Fractus também. Esses dias o meu amigo Lucas ficou em top 4, né, com o Naya Fractus. Então esses torneios de graça, eles dão uma dimensão, eles dão um meta muito mais variado, assim, né, porque o pessoal acaba levando os decks que gosta mais e não o deck que precisa ganhar, sabe? Sim. Então fica menos na obrigação de ganhar e mais na obrigação de se divertir, e o meta acaba ficando mais diverso. Acho muito bacana isso. Às vezes até o deck o cara tem, né? Porque eu tiro um exemplo, uns amigos meus que começaram a jogar agora nessas épocas de quarentena, eles estão com poucos decks e estão jogando esse campeonato de graça também, por estarem já meio sem tig, não tem tantos playpoints e tudo mais. E eles aproveitam a oportunidade de jogar campeonato, um ambiente competitivo de graça, tentar tirar uma premiaçãozinha e às vezes tipo o cara tem um deck, montou um Mono Black, montou um Mono Whitezinho, que são decks competitivos e baratos. E aí estão jogando esses campeonatos. Exatamente.
Eu acho, sinceramente, sensacional, cara. Eu tenho curtido muito. Tá difícil jogar por causa do tempo também. Cheguei a comentar nos episódios passados que esse tempo de quarentena, eu tô trabalhando mais do que normal. Então, tá difícil me dedicar tanto ao Magic assim. Então, tô dedicando menos do que eu gostaria, na verdade. Isso faz parte, às vezes a gente consegue mais, um pouco mais, um pouco menos, a gente vai levando. Sim. Sobre esse top do showcase que a gente tá falando agora, é engraçado que a gente tá vendo, assim, pouco Scred, né, cara? Porque a gente teve o Monoblue, teve o B no top, mas o primeiro Scred foi aparecer um pouquinho mais pra baixo, né? Pois é, tô procurando aqui, não tô achando. Ficou em que lugar? O primeiro Scred ficou embaixo do 25. Tá complicado. E o próprio... o Dimir Delver teve um no top 8, né? Então não dá pra falar muito, mas tipo, foi o único, assim, sabe? O Mono Blue Delver que tá sendo o deck azul forte atualmente, sabe? Entre essas três. Eu acho, inclusive, o Mono Blue, pelo tempo que eu joguei um pouco com o deck. Eu acho que o deck ele tem vantagem contra Scred e contra o B Delver, assim. Pelos Spire Golems ser uma criatura muito difícil de tirar, e o deck acaba sendo mais encaixado, assim, nas santuário. Então, esteve se sobressaindo aí nos últimos tempos o Mono Blue Delver. E não tanto o Scred nem o B. É uma leitura interessante, cara. Dos três, o que eu mais gosto é o B, e o que eu acho mais forte é o Scred. E é interessante que o Monoblue esteja aparecendo tão bem assim. O Monoblue, ele tem aquela característica meio stomp, assim, sabe? É um deck que ele não tem muito como se defender, como o B e como o Scred, então ele tem que apostar tudo na pressão, assim, sabe? De jogo. Então tem que estar um meta bem encaixado, assim. Então tu vai apostar na pressão de jogo, de tu ter os Spire Golem, assim, de tu fazer as criaturas e se proteger bem, né? Que é bem como o Delver é pra ser, né? Tu fazer o Delver e tentar proteger o Delver até o Delver matar o oponente. E daí no sideboard tu tem o Stormbound, né? Pra contribuir com essa estratégia. Então o Monoblue ele acaba tendo um plano de jogo diferente do B e do Scred, né? Com menos removal e mais proteger os bichos a todo custo. Acaba dando certo, às vezes, dependendo do meta que tá estabelecido no momento. Chegou no Reddit, eu vou deixar esse post linkado na descrição também, um report do campeão do Showcase. E ele jogou a final contra o Oscar Franco e ganhou a final, óbvio, foi campeão, mas no Suíço ele jogou contra o Oscar Franco também e perdeu de 2-0, então é legal ler essa trajetória dele, não é muito detalhado, adianto logo o spoiler, mas é legal ver as matches que ele enfrentou, tal, como é que elas se desenrolaram. Sim, bacana. O Fogtron tem... Eu acho que ele tem aquela vantagem, assim, sabe, de ver como é que é a postura do jogador, e depois o Tron ele consegue ajustar, assim, a postura para uma partida futura, sabe? Com certeza. Eu vejo o Tron fazendo isso. E é um deck que tem muita abertura, né? Muitas cores, muitas opções. E quando eu vou pra um torneio, assim, né, eu tenho que meio que estabelecer, sabe, como é que eu vou jogar contra Tron, sabe? Se eu vou tentar anular o Prisma ou se eu vou tentar ir pro late game, sabe? E o Tron, ele joga uma partida contra o deck, ele já sabe o que tu tá tentando fazer, e no próximo jogo ele vai tentar jogar de acordo, né? Sei lá. Mas vai saber o que aconteceu também nessa final aí. E outro deck que ressurgiu das cinzas foi o Boros Bully. O Boros, ambos os flavors de Boros, eles estiveram bastante sumidos durante o domínio do meta pelo Tron. E nada mudou, não teve nenhuma carta nova, e aí de repente o meta se regulou sozinho e o Boros agora foi o mais jogado do campeonato. É que Boros, de maneira geral, ele é bom contra tudo, menos Tron. Sim. Tudo menos Tron. Daí quando o meta é tudo e pouquinho de Tron, o Boros vai lá e ganha de tudo e vai perdendo o pouquinho de Tron que tem, entendeu? Mas daí o Tron começa a crescer. Complicado. Sim. Mas Boros é um deck, nossa, muito forte contra todos os outros, assim, do meta. Tipo agro, deck azul também, Boros é fortíssimo. Falando em Boros, o Boros também foi o deck mais jogado do Super Qualifier, com 21% do meta. Em segundo lugar ficou o Fogtron, quase na metade, com 12%. Terceiro lugar o Monoblue,
quartos o Elvis e quinto o Burn. Essas são as porcentagens de decks mais jogados, tá? E o Boros Bully ganhou o campeonato. Foi o jogador El Yalo. O top 8 foi composto por um Boros Bully, um Burn, um Elfos, Rainbow Familiar do Raptor 56. Quinto lugar ficou com o Fogtron. Sexto lugar ficou Rocco Hawkman com outro Fogtron. Ele botou essa lista no Twitter até. Essa a gente tem acesso. Mas é bem padrão, na verdade. Tem uma diferença de Ephemerai e Flicker, mas enfim. Aí tivemos sétimo e oitavo lugar, 2 Boros Bully. E é isso. Nono teve Mono Blue Delver. Já tava me estendendo aqui top 8. E foi outro top 8, assim, diverso. Teve algumas presenças diferentes do Elfos, mas teve Família, teve Tron e teve um Burnzinho em segundo, né, cara? Mas achei... Quantos Tron, deixa eu ver aqui. 2 Tron e 3 Bully no top. Teve os decks uma cópia, né? Burn conseguiu chegar até a final, né? Muito bem. Elfos também, surpreendeu. Familiar não é uma surpresa, porque a gente sabe que o deck já tá muito forte. Mas o Elfos e o Burn surpreenderam nesse torneio aí. Mas a gente vê o domínio, né, do Boros Bully e do Tron. Pra mim fica bem claro, assim, que são os dois decks que estão na frente dos outros. Até na questão da quantidade, assim, mas principalmente na jogabilidade, assim, sabe? Os decks que conseguem se adaptar, assim, a todo o resto do meta. Esses dois aí. Eu lembro que um tempo atrás você gravou um vídeo falando sobre os tiers do formato. Você se lembra desse vídeo? Eu me lembro, eu acho que eu fiz 2, assim, né, porque eu me lembro que eu falei até num vídeo que quando o meta mudasse eu ia fazer outro, mas acabei nunca mais fazendo. Mas aquilo ali vai mudando, sabe, aquilo Sim. ali, tipo, um mês é uma coisa, passa um tempo já muda. Total. Mas, lembro. Eu vou deixar esse link na descrição também, mas aí eu queria te perguntar se hoje, assim, se fosse pra botar os 3 principais tiers do formato, assim, os 10 decks mais tier, quais seriam? Os 3, Boros Bully, Tron, e o terceiro pode ser, acho que Mono Blue Delver, talvez. Acho que o Mono Blue Delver. Acho que é isso. Pode crer. Interessante. Massa. E se fosse pra jogar com um deck que não é tier hoje em dia? Vou jogar campeonato, preciso jogar com um deck que não é tier. Qual seria? Teu deck assim, pet deck que não é tier. Que é complicado, né? É complicado. Acho que talvez o Heroic, assim, um pet deck que não é tier pra tentar se divertir, assim, surpreender. Mas é bem complicado, ainda mais com Tron e Boros Bully, que são os dois principais calcanhares de Aquiles do Heroic, bem dominantes, né? Deixa eu ver aqui que tem aqui de... Talvez... Nossa, teve Reanimator nesse torneio. Cara, mas talvez um Auras, não pra surpreender, assim. Olha que no Goldfish o Mono White Heroic já tá na primeira linha. É o quarto deck já. Pois é, mas agora falando um pouco sobre isso, eu acho que tem bastante influência dos torneios gratuitos, né? Que são o PCT, o TPS, que tem, como eu falei, tem aqueles metagames incríveis, na minha opinião, mas competitivamente falando, esse metagame não seria assim se fosse só torneios com uma inscrição alta, sabe? Como é o caso do Challenge, que é 300 a inscrição, então seria um pouco diferente, assim, seria bem mais Boros Bully e Tron se fosse só Challenge, praticamente, se fosse só torneios, aqueles que tem que pagar 300 play points pra entrar, sabe? Sim, faz sentido. Mas eu acho até legal, sabia? Porque parece que normaliza o que o Pauper é em geral, porque quando você vai jogar na loja de bairro, vai jogar um campeonato assim, IRL, a gente não vê só os decks do top meta. Então meio que, sei lá, parece que dá uma ideia geral de que o Pauper é mais do que 2 ou 3 decks, né? Certeza. A gente acaba tendo um meta do mais competitivo e de certa forma dá pra criar um meta de um torneio assim um pouco mais for fun, né? Como é os torneios do PCT e o TPS, porque o Mono White Heroic, ele é um deck muito forte, ele é um deck muito forte mesmo. Só que se ele enfrenta um Boros Bully ou um Tron, a chance dele vencer é 10% de chance de vencer de cada um dos decks, 10% para vencer o Tron, 10% de vencer o Boros Bully. Então,
tipo, competitivamente o deck acaba sendo ruim porque ele perde pra esses dois. Mas o deck em si, ele é muito forte, sabe? Ele é muito bom contra o B, muito bom contra Scred, muito bom contra Mono Blue, contra Stomp, contra Burn. Então, dá pra fazer um meta extremamente competitivo e um meta um pouco menos competitivo, sabe? Mas eu acho interessante isso que tu falou de representar o que é o Pauper em loja. Eu acho que esses torneios estão evocando esse sentimento, assim, sabe? De que o meta também tem esse lado pet deck, mas que às vezes as pessoas não se dão conta, ou sei lá, talvez se dão, que o Mono White Heroic ele tá também nas primeiras colocações porque ele também é um deck muito forte, sabe? Mas não forte. Mas não forte pra bater de frente com Tron e Boros Bully. Sim. Tô me enrolando aqui, mas beleza. Eu acho massa desses microcosmos de metagame que a gente acaba vendo algumas coisinhas que a gente não vê antes, que você tá falando aí do Mono White. E, por exemplo, você vai jogar PCT, o TPS, o Royale, que agora mudou pra quinta-feira. Se você tá ouvindo esse episódio no dia que saiu, hoje, quinta-feira, hoje. Eu acho legal porque a gente tem que se preparar pra esse meta, né? A gente tem que pensar que vai ter Mono Black pra cacete, vai ter muito Mono White. E é tipo eu jogando aqui na minha cidade. Às vezes a gente tava fazendo campeonato, tinha 8 pessoas, e eu sabia que ia ter um Tortured Resistance. Então toda build que eu fazia tinha aquele Bojuka Bog de main deck, porque eu sabia que eu ia enfrentar um Tortured Resistance no campeonato. Então é legal a gente começar a pensar assim. Sacanagem. Pior que é. We'll do it live! Fuck it! Eu acho que falando de Mono White, a gente comentou bastante sobre. Dá pra gente começar a falar sobre as cartas de Ikoria para o Pauper, porque o Mono White ele é um deck que vem galgando posições assim de tier, porque tanto em Teros Beyond Death quanto agora em Ikoria, ele recebeu cartas muito relevantes, né, cara? Sim. Que, na verdade, gera uma certa dúvida, assim, né? São cartas que quando elas funcionam muito bem, né? Que é aquela nova, o mais um, e se ela tiver vigilância, ela bate com a bunda, de uma maneira mais, falando mais assim, sem levantar em regras. Sim. Ou seja, com Laguna Band vai bater o 4 de defesa do Laguna, vai virar 4 de ataque. Isso dá 4 a mais. Se tu tiver uma combinação de 2 auras, tu vai dar mais 4 de poder instantaneamente, se tu tiver exatamente essas duas. Mas é claro que, às vezes, na prática, acaba não sendo tão bom, né? Mas é sempre bom ter esse horizonte, assim, de que pode ser bom, sabe? E a outra pro herói que foi aquela, né? Que tem 3 opções, que é ou coloca um marcador, ou ganha 4 de vida, ou destrói um encantamento. Uma carta muito forte também. Eu achei bem legal essas cartas pro herói, e em 2 edições consecutivas, né? Porque na penúltima teve cartas boas. Inclusive, eu acho que até pensando mais competitivamente, assim, cartas mais práticas, assim, pro deck na última edição, que foi em Teros. E nessa, de novo, né, 2 cartas novas pro deck, mas que eu fico com um pé um pouco mais atrás do que eu tava na última edição, sabe? Sim, com certeza. Em Teros a gente teve alguma coisa Blessing, que dá mais 2, Hexproof. E a gente teve também o Sentinel's Eyes, que é essa que tem Escape, que dá mais 1 em Vigilância. São cartas incríveis e já estão main deck assim, em toda a lista. Agora em Ikoria, o Weber tava falando de base sólida, Solid Footing, que é uma aura com flash. Ela custa 1 branca, encantar a criatura encantada recebe mais 1. Enquanto ela tiver vigilância, ela causa dano com a resistência, ou seja, ela bate com a bunda, né? Como a gente costuma falar. E a segunda é a Light of Hope. Instantânea, uma mana branca, escolhe uma das 3. Aí pode ganhar 4 pontos de vida, pode destruir o encantamento alvo, ou coloca o marcador de mais 1 na criatura alvo. São 2. O que no Herói é 2, né? Sim, no Herói é 2, é sensacional. Essa carta, inclusive, eu não ia espantar de acabar vindo ela de main deck, cara. Dependendo do metagame, se tiver muito burn ou muito encantamento, assim, algum deck de, sei lá, pestilência, quer que seja, começa a aparecer muito, não ia me espantar de ver ela de main deck, não. Porque na pior das hipóteses, é 1/2/2 aí qualquer.
Pois é, eu acho que se fosse artefato no lugar de encantamento, daí sim veria main deck, mas eu acho que... não sei. Acho que não usaria main deck, não. Mas eu acho que dá pra umas 3 assim no side, né? Rivaliza bastante com o próprio Fragmentize, com Lifelink, né? Por ser uma carta bem versátil, né? E não é, tipo, nenhuma... E esses hates de encantamento e de ganhar vida não são hates irrelevantes, sabe? Ganhar 4 de vida é uma coisa que muda a partida, sabe? E destruir o encantamento também muda a partida instantaneamente. Eu acho que pode entrar no lugar do Lifelink, cara, porque na pior das hipóteses você ganha 4 de vida, pode destruir uma curse, alguma besteira assim. É verdade, não tinha pensado nisso aí. Boa carta. É bem legal. E o Solid Foot eu achei massa também, porque existia uma combinação no Heroic, que era você baixar, por exemplo, a Laguna no primeiro turno, no segundo turno você baixa uma Aura e baixa a armadura etérea. E aí você bate uma porrada absurda. Agora você consegue fazer essa combinação também com o Solid Footing e com o Sentinel's Eye, sabe? Que eu acho que é mais uma opçãozinha pra ter um segundo turno muito absurdo. O que me preocupa um pouco é que o Heroic, ele cada vez mais ele fica dependente do Laguna, né? Sim. O Laguna é uma criatura que ela é muito, muito acima da curva em relação às outras no Heroic, sabe? Tipo, é uma criatura... Se o Heroic tivesse ela na mão inicial sempre, seria um deck muito mais forte. Porra, mas não tem não? Sempre, meus oponentes sempre tem, eu acho que eles jogam 8, cara. Pois é. Só que... Eu acho que o Heroic talvez precisasse mais uma criatura, assim, né? Porque ele fica cada vez mais dependente, né? Porque todas essas combinações aí, tu meio que depende do teu Laguna de turno 1. Seja com Ethereal Armor ou com essa combinação aí. Verdade. E o pessoal tava até brincando que essa carta pode servir em uma build maluca de Infect, porque tem um bicho Infect que ele é 2/4, alguma coisa assim, né? Custo 3, 2/4 Infectar, um bicho branco. E aí poderia servir também, mas é deck rogue, né? Mas um pouquinho mais rogue. Mas legal, né? O pessoal vendo por outros ângulos aí as cartas. Acho bem interessante isso. O pessoal tá criativo. Fugindo um pouquinho já do branco, vamos falar do vermelho, cara. Tem 2 cartas vermelhas muito boas nessa edição também. Uma delas sensacional, inclusive foi assistindo o seu vídeo que eu entendi real potencial dela no Bully, que é a Fire Prophecy. Certeza, né? Uma removal que não é só uma removal, faz mais do que ser uma removal, né? Nossa, isso aí é uma raridade de se ver. A carta é realmente muito boa. Profecia do Fogo é uma instantânea custo 2, qualquer um vermelho. Causa 3 pontos de dano à criatura alvo e você pode colocar uma carta da sua mão no fundo do Grimório. Se fizer isso, compra uma carta. Aí eu ficava pensando assim, cara, eu não tiraria um Bolt pra botar isso. Mas aí no vídeo do Weber ele tava explicando que você pode, por exemplo, baixar um Squadron Rock, pegar todos pra mão, saca? Tipo, encher a mão, ficar com o card de advantage do Rock, usar essa carta pra tirar um bicho da frente, jogar um Rock pra baixo, baixar o segundo Squadron Rock, voltar ele pra mão, saca? E aí, tipo, é uma enginezinha de compra de carta também no deck, eu achei, sensacional, cara. Sim, ainda mais, às vezes, só land mesmo. Tu tem uma land ali que tu, sei lá, tem land a mais do que tu precisa, põe pro fundo, compra uma, fechou, carta muito boa mesmo. Vai ver muito jogo. Usa uma balsa landzinha, saca? Leva uma land que você tá fludado pra mão, pronto, vai pro fundo. Bem por aí mesmo. Essa eu achei massa, cara. Essa com certeza vai ser compra garantida, tanto acho que no mall quanto em RL. Assim que a gente conseguir comprar, voltar a comprar cartinha física, eu vou comprar 4 dessa fácil. Certeza, não tem erro. E aí tem uma outra carta que no vídeo do Weber recebeu menção honrosa. E eu fico triste porque ela é minha carta preferida, cara. Preferida dessa edição. Que é o Sicario dele. É essa mesma. É o Ferroadora de Dranite, o Dranite Stinger. É uma carta, uma criatura vermelha, humano mago. Custo 2, qualquer um vermelho. 2/2. Toda vez que você reciclar outro card, a Ferroadora causa 1 ponto de dano a cada oponente. E ela mesma tem reciclar 1. Carta legal, né? Tu pensou no Mono Black Cycling ou tu pensou em mais alguma coisa? Eu pensei no futuro, cara. Esse Mono Black que você tá falando é o Songs of the Damned, né? É o deck Mono Black que tem tudo que recicla custo 1 e tenta matar com Songs of the Damned mais o Consume Spirit ou então os bichos mesmo botando na mesa, né? Gerando muita mana. E eu acho que essa carta
ela, assim, pode um dia ser parte de uma engine maior. A gente só precisa de algo a mais. Porque, assim, eu acho que essa carta já consegue entrar no deck, saca? Um splashzinho pra vermelho, e a gente já consegue botar umas besteiras pra ter uma condição de vitória alternativa, talvez fazer um Consume Spirit que não precise causar tanta mana, ou então ter, sei lá, usa o Fireball em vez de Consume Spirit, que seja. Ou não precisar do Consume Spirit, né? Exatamente. Não precisar, né? Porque é uma carta meio morta, assim, é uma carta pra finalizar o jogo só, né? E essa aí é uma carta que ela finaliza o jogo, mas ela também ela tem o ciclar, né? Então ela funciona também com o deck. E aí, eu acho que se eventualmente a gente tiver um encantamento ou uma outra carta que tem o efeito de ciclar, eu tô por fora e eu não sei se Corea vai ser um ciclo. Mas se na próxima edição tiver uma outra cartazinha pra esse deck, eu acho que, porra, pode chegar lá. Pode virar um Tier 3. Mas eu acho legal, cara. Eu acho legal que decks assim comecem a surgir, coisas novas. Certeza, certeza. Eu não vejo a hora de dar umas criadas, assim, com a edição nova, assim. Eu acho que eu tenho que começar a fazer mais isso, assim, exercitar a minha criatividade um pouquinho mais. Putz, pode crer. Eu sou péssimo deck builder, eu nem tento, saca? Toda vez que eu tento, parece que eu tô mexendo numa gangorra, assim, que eu desbalancei o deck completamente. Ah, mas a gente tem que ir aprendendo algumas coisinhas, assim, ao longo do tempo, sabe? Tipo, sabe? Porque tem isso, né? Às vezes a gente tenta melhorar o deck, às vezes acaba piorando um pouco, né? Mas então tem que saber um pouquinho, assim, sabe? O que tá fazendo pra entender, sabe? O jogo, assim, o que o jogo precisa. Mesmo pra um deck rogue, assim, eu acho que tem que entender do jogo, assim, pra... Mas também, tipo, a gente só na prática, né? Só na prática. Pra ir criando decks e exercitando a criatividade. Mas a grande questão, assim, pra quem cria decks é que a gente tem que ser criativo, mas não pode ser muito, sabe? A gente... Essa é a questão, sabe? Tipo, tu tem que ser criativo, mas tem que, ao mesmo tempo, para funcionar, tem que ser pé no chão, sabe? Tu tem que pensar, botar as cartas que tu sabe que já são boas de maneira geral e colocar um pouco da criatividade, assim, um pouco de maluquice, mas tem que ter, assim, alguma coisa boa também, sabe? Também, pra funcionar como um todo. Sim. Falando em criatividade, tem uma carta vermelha que o Alexandre falou no vídeo dele, que eu ainda não tô convencido. Você poderia falar um pouquinho mais dela? Cara, essa aí é a minha criatividade aí, a flor da pele, porque isso aí acho que não é... Não sei se vai ser, chegar a ser competitivo, sabe? Eu acho que é mais ou menos o sentimento que tu teve, assim, com a outra, porque é uma carta mais pro futuro, sabe? Porque, vamos supor que eles lancem uma carta assim, ó, sei lá, ou vermelha ou preta, que tem ameaçar e tem algum efeito de sacrificar, sei lá, pra fazer o quê? Daí essa carta já vai ser boa, porque daí tu já vai ter o ameaçar e tu já vai poder sacrificar, mas... tô viajando demais. Eu acho que aquela ali não sei se vai jogar não, porque o problema a carta em si ela é muito boa. O problema é que a gente só tem carta lixo com ameaçar. Isso dificulta muito, sabe? Eu considero qualquer carta assim que custe 3 ou mais já não joga assim, mesmo eu tentando fazer builds for fun assim. A carta custa 3, eu já vejo com maus olhos. Se a carta custa 4, já não tem, muito difícil de jogar, só se tiver num deck de ramp. Então, e as cartas com ameaçar de custo 1 e 2 que tem, não são tão boas assim, sabe? Então, o Pauper é um formato que ele carece muito de cartas... É muito importante que as cartas do teu deck tenham custo 1 e 2 e sejam boas, sabe? Mais do que isso já fica muito pesado pro formato, mesmo se tu quiser se divertir. Nem isso tu vai conseguir se tu colocar um monte de coisa de custo 4, custo 3, sabe? A carta que a gente tá falando é o Tentative Connection. É um feitiço, custo 4, que custa 3 a menos, 3 incolores a menos, custa 3 qualquer em um vermelho, se você controlar uma criatura com ameaçar. Você ganha o controle da criatura alvo até o final do turno, desvira essa criatura e ela ganha ímpeto. Então, como o Verba falou no vídeo, a ideia é pegar uma criatura do oponente, dar uma porrada e sacrificar pra alguma coisa. Poder mandar ela embora. Eu pensei também porque no T2 tem aquele deck Rakdos, né, que utiliza aquela Claim of the Firstborn, que é um feitiço de uma mana vermelha,
em que tu rouba uma criatura com custo de mana convertido 3 ou menor. Só que, essa carta acaba sendo bem melhor, que tu não precisa ter uma criatura com ameaçar no campo, né? Então, mas pelo menos essa tem a vantagem de poder pegar criatura de qualquer custo. Então pode pegar um Gurmag, por exemplo, do oponente. Sim. Mas é difícil de funcionar, né? Tem que botar a cabeça pra funcionar na questão do deck building, porque é realmente um cobertor curto, porque tu tem que ter o lado de sacrificar do deck presente, e tu tem que ter também o lado de ter criaturas com ameaçar presentes no deck. Então é bem difícil de criar um deck, bem desafiador, mas eu acho que vale a pena esse desafio aí. Tem uma carta preta que você falou no seu vídeo, eu não botei aqui na minha lista das minhas preferidas, que é o Whisper Squad. Talvez a tradução dela seja Esquadrão dos Sussurros, que é uma criatura humano soldado, custa uma preta, 1/1. Você paga 2, qualquer uma preta, você procura no seu deck por uma outra carta chamada Whisper Squad, coloca na mão e embaralha o deck. Então você pode fazer isso, buscar os 4. Eu gostei, é legal a sinergia, eu só queria que ela tivesse uma habilidade, cara. Se ela tivesse qualquer coisinha assim. E que não fosse 1/1 também, né? Sei lá, se fosse... de pensar uma habilidade aqui pra... Fear, não, Death saca? Touch seria muito forte, sabe? Mas, esse é o problema, ela é 1/1, sabe? Sim. Mas, talvez um deck de aristocratas mono black, sabe? É o que eu pensei, assim, pra ela de lugar. Mas é uma habilidade bem diferente, assim, né, pro formato. Sim, é legal. Eu gostaria de ver mais cartas dessa, porque o Squadron Rock ele é bom por diversos motivos. De você embaralhar o deck, de você ciclar, até alguma coisa que você botou no topo, sei lá, um Brainstorm, como no W. Então seria legal ter uma carta preta que fizesse isso, talvez com um custo, né, como tem agora 2. Mas tinha que ser uma criatura com uma evasão qualquer, ou alguma forma de buffar ela ficar mais forte. Que 1/1 é pouca coisa, cara. Com certeza. Esse é o problema, né? Eles fizeram a criatura ser interessante, mas faltou ali um tchan. Faltou. Permanecendo no preto, tem uma cartinha que eu achei interessante pra caralho, assim, o Suffocating Films, que é basicamente um Shrivel custo 3, mas ele tem a possibilidade de ciclar. Então... E é instantâneo também. É instantâneo também, pô, sensacional. Não é Shrivel porque só as criaturas do oponente ganham -1/-1, né? É um Electric preto custo 3. Com Cycling. Sim. Carta bem boa mesmo, tem bastante potencial pra jogo, assim. Eu achei o efeito um pouquinho, assim, genérico, né? Porque já temos alguns efeitos, tipo o próprio Shrivel mesmo, que faz coisa parecida, sabe? Então, acabei deixando de fora um pouco por isso, sim, por ser uma carta, assim, com um efeito que a gente já tem bastante, assim, no formato. Tipo, tem mais chance de jogar do que muitas das que eu coloquei, mas é um efeito um pouquinho menos... um pouquinho genérico, assim, sabe? Mas é carta muito forte mesmo. O que eu achei legal dela é porque, assim, saiu em Teros um édito que também sacrifica encantamento, que é o Faricas Libation. Ele é um édito custo 3, o jogador alto sacrifica um encantamento ou uma criatura. E eu testei ela no meu Mono Black um tempo, só que já tirei, eu não achei lá essas coisas, mas essa carta traz a mesma sensação de que, olha, tem um Cycling, eu podia colocar aqui pra dentro, testar, e se o cara não tiver criaturas pra matar, assim, não for um deck de vários bichos pequenos e tudo mais, um Bully, um Elfos, eu ciclo e toco o barco. Sim, não, é bem por aí mesmo. Faz sentido. O próprio Mono Black, eu acho, porque o Mono Black tem esse Cycling ali, pode ser bem útil, assim. Tipo, o próprio o Boros Bully, ele utiliza um Electric, né? Porque tu consegue descartar com a Faithless Looting. E o Mono Black fica meio refém de utilizar uma carta, tipo um Electric no deck, porque ele não tem como descartar. O Mono Black não tem nenhuma carta que descarta. Então, essa aí ela pode até aparecer como uma cópia de main deck nos MBCs, assim, da vida, pra combater Boros Bully, essas paradas aí. Eu vejo essa possibilidade aí. Do jeito que tá aparecendo Boros Bully, né? A gente leu os dois últimos campeonatos grandes do MoL. Foram os decks mais jogados, né? Então, vamos ver. Não, uma outra coisa que eu tinha pensado também, né, é que tem o Befadas, e o Befadas é um deck que ele não pode utilizar um Shrivel da vida, porque ele vai matar as próprias fadas, então talvez
essa carta seja uma alternativa aí para o B-Fadas, né? Poder só matar as criaturas do oponente, ciclar se for necessário. Sim. Acaba sendo bem possível, assim, de executar algo nesse sentido. Falando em UB-Fadas, acho que só teve uma carta, a gente concorda, né? Uma carta azul que a gente precisa mencionar, que é o Of One Mind. É um draw de... custa 3, um feitiço. 2 qualquer um azul. E ela custa 2 a menos pra ser conjurada se você controlar uma criatura do tipo humano e uma criatura que não seja humano. É uma mágica, custa 3, compra 2 cartas. Pode ser custo 1. E aí, o Weber até falou no vídeo que cartas custo 1 que compram 2, você não pode, de forma alguma, renegar a existência, né? Porque vai que uma hora ou outra ela vira uma máquina. Às vezes nem... O óbvio seria o Monoblue Delver, né? Mas às vezes, quem sabe, um UB, aristocratas, bastante humano, sabe? A gente nunca sabe, né? Nunca dá pra jogar fora, assim, mesmo ela parecendo bem restritiva, assim, sabe? Eles fizeram uma carta bem restritiva. E eu tava vendo um vídeo do Deluxe Coffee, do Pauper Ganda, ele tava falando assim, que a cor pior que ele achou do spoiler foi azul. E ele falou que pra ele é uma coisa boa, né? Porque o azul é a cor que sempre... Toda edição tem uma carta azul que muito boa, sabe? Que vai jogar, sabe? Então é bom, assim, que azul meio que seja a cor que não recebeu suporte, porque é a cor que já tem muito suporte no formato. Sim, com certeza. Eu concordo 100%. Eu jogo de azul, é minha cor preferida. Eu gosto de jogar de decks azuis, cantrips e counter spells, etc. Mas eu fico feliz que novos decks estejam talvez surgindo, que novas cores estejam ficando mais viáveis. É saudável pro formato como um todo. Também acho. E fechando as cores, a gente só precisa falar do verde e dos artefatos agora. A gente tem uma cartinha que eu achei legal, cara, que é o Wilt. Basicamente ele é um naturalizar que tem Cycling 2, então pode pegar todos os naturalizar que você tem por algum motivo na pasta, jogar fora, que tem um substituto melhor. Bem por aí mesmo. E tem também a luta aquela, né? A Sim. luta também é bem interessante. Ela é bem legal. A luta, esse naturalizar, sim, né? Por ser um pouquinho mais flexível, acaba sendo muito melhor do que o próprio naturalizar mesmo, né? Sim. Mas essa luta, que acho que é Run Through o nome, Isso. ela é uma forma de se jogar em volta do Tron, né? Porque tu joga em volta da paz momentânea e do Stonehorn Dignitary, num Stomp ou num Auras, né? Sim. Pro Auras não precisar ter que utilizar a cor vermelha, sabe? Daí o Auras acaba ficando um pouquinho mais consistente, não precisando utilizar a cor vermelha ou a cor preta. Eu acho que essa vai ver jogo real também, cara. Eu acho que o problema dela no Stomp, falando Stomp, é que o Stomp só tem os 4 rancores, né? De atropelar, assim. Então tu fica dependendo, assim, de ter essa combinação das duas cartas. E enquanto o Auras tem 4 rancor e 4 Armadillo Cloak. Sim. Mas eu vejo, assim, ela sendo uma alternativa contra Tron ali. E ela consegue ver um playzinho até no Infect também, né? Se a criatura estiver atropelando e o cara tiver com o dignatário, alguma coisa assim, cara, vai pra cima. Real. E o dano do Infect dá o Infect, né? Isso. Bom. Eu acho assim, o Infect é um deck... Como é que eu posso dizer? Um deck ruim, sabe? Sim. E um deck ruim, ele merece suporte. Todos os decks ruins do Pauper, ele, de certa forma, ele merece suporte. O Infect, ele se encaixa nessa categoria, sabe? Então tudo que vier, assim, que conseguir fazer o deck ficar um pouquinho mais forte é sempre bem-vindo, sabe? Inclusive naquele top 5 que eu tinha colocado de cartas possíveis pro verde, eu coloquei o +6/+6, esqueci o nome, o Become Immense, como uma alternativa de deixar o Infect um pouquinho melhor. Eu acho que o deck merece ficar um pouquinho melhor, sabe? Eu vou deixar esse link na descrição também. E eu concordo com você, cara. Eu acho que o Infect ele foi de um deck opressor, matando de segundo turno, consistentemente, pra um deck ruim. Assim, não vamos dar sugarcoat em ninguém. É um deck hoje em dia que não é muito bom. Ele impressionantemente ganha muitos jogos de mim, porque eu jogo de Tron, né? Então terceiro turno eu ainda tô lá patinando, metendo os prismas, umas linhas de virada.
estourando o mapa, e eu tô levando 10 de Infect. Mas, fora isso, ele não ganha muitos jogos não, né? O problema é que o formato ele tem muito deck mid-range com muita removal, né? Tipo Boros Monarca, Boros Bully, Scred, próprio Burn. Então tem muito deck com muita removal que acaba sendo muito difícil pro Infect conseguir colocar o plano de jogo de uma maneira consistente, forte e efetiva. Sim, total. E acho que pra finalizar a gente teve um artefato também que foi bem interessante, o Sleeper Dart, um artefato custo 2. Quando ele entra no campo você compra uma carta, ou seja, ele pode ser flicado. Vira, sacrifica o artefato, a criatura alvo não desvira durante a etapa de desvirar do seu controlador. E aí isso tá causando assim uma conversa sobre a galera ou joga com ele ou com o Alchemist Vial no Monarca, em algum deck que talvez precise desse artefatozinho pra impedir o ataque. O problema daí é que ele não impede o ataque, né? Tipo, o bicho vai atacar, daí tu usa, daí no próximo turno ele não ataca, né? Isso. Só se ele já tiver virado. Mas, é bem uma questão assim de prós e contras, sabe? Tem bastante coisa a favor desse artefato e algumas coisas contra, sabe? Então tem que colocar na balança e ver o que na prática acaba sendo melhor. Eu acho que ele é um pouquinho melhor do que o Alchemist's Vial, mas não é muito melhor, sabe? Tipo, pra ser assim, essa carta, tipo naturalizar e o outro com Cycling, sabe? Isso aqui não tem discussão, sabe? Não é o caso. Eu acho que pode ter discussão qual que vai ser melhor e só na prática mesmo pra ver o que. Às vezes o Golden Egg, né, acaba entrando nessa discussão, porque o Golden Egg ele fixa as manas, se tem um fixing a mais, principalmente os Boros Monarca cada vez mais utilizando a cor preta, né? Então o Golden Egg também acaba entrando nessa discussão, né, de qual que vai ficar do lado ali do Prisma, porque o Prisma ele é como é que eu posso falar? Ele Essencial. É essencial, ele tem a vaga dele, as 4 cópias garantidas, sabe? Mas aí qual que vai acompanhar, qual que vai ficar ali do lado, né? Daí já não sei. O próprio Ichor Wellspring, que é aquele artefato que quando entra compra uma e quando é colocado no cemitério compra outra. Eu vi uma lista agora, quarta-feira, que tava utilizando ela junto com o Data Rebirth, né? Voltando. Lembrando que o Ichor Wellspring era o primeiro, né? Em 2015, foi o primeiro que foi utilizado junto com o Prisma. Nossa. Depois que eles começaram a lançar, assim, aos poucos, vários artefatos com efeitos parecidos. Senhores, então é isso. Essa aqui é a nossa análise breve da coleção Ikoria para o Pauper. A gente não teve... não foi uma coleção tão boa quanto foi Teros, mas ainda assim a gente teve várias cartas que podem ver jogo, várias cartas que merecem um teste. E agradeço ao Weber aqui pelo tempo comigo também. Ele já tinha gravado um vídeo sobre isso, aí veio aqui a gente discutir um pouquinho mais. Porque podcast a gente consegue se estender um pouco mais, fazer um programa de 30, 40 minutos. Valeu aí, mais uma vez o convite. Eu fico sempre feliz, né, em receber o convite de participar aqui do podcast. Eu gosto muito de conversar sobre o Pauper, assim, sabe? Às vezes eu acho que eu tenho muita coisa pra falar, assim, dá até uma ansiedade, assim, de tanta coisa pra falar que eu tenho, às vezes. Mas, então, fica aí meu agradecimento aí, mais uma vez, ao Fernando, pelo convite. E, apesar do podcast não ter lista dessa vez, culpa da Wizards, a gente não pode deixar de ter indicação de metal. Bora lá? Bora, bora. Na verdade, não sei, dá pra mudar um pouco o gênero, assim, porque eu não escuto muito metal, assim, sabe? Nem, ultimamente, acho que não escutei nada de metal, mas uma coisa que eu tenho gostado, a banda Gorillaz, eles têm lançado umas coisas novas. Eles já lançaram 3 músicas novas nesse ano de 2020.
nenhuma delas é metal, Sim. mas eu achei eu tô gostando muito, assim, bem viciante as 3 músicas. Ah, cara, Gorillaz é uma banda massa. É, uma banda muito massa mesmo. Eles estão com um projeto novo, que é Song Machine. Eu não sei se é um disco ou o que é, mas acho que mais ou menos a cada mês eles estão lançando uma música nova, sabe? Então, fica aí a minha recomendação de que eu tenho escutado bastante essas 3 músicas que eles lançaram aí nos últimos meses. Qual delas você quer deixar de indicação na nossa playlist colaborativa, que também tá na descrição? A penúltima, que é Désolé, o nome. É uma palavra francesa, désolé com acento agudo no E, no último E. Fancy. É, eu acho que tem esse acento, mas essa é a recomendação. Desculpa, eu realmente eu não acabo não escutando muito, sabe? Não, cara, que isso. Eu gosto de falar aqui que o metal tá nos nossos corações, saca? Então até aquele Zeca... Até o Matan até brincou uma vez aqui comigo que até Zeca Pagodinho é metal se a gente acreditar nele. Sim. Não, mas é Pagodinho é metal. Olha, de acordo com o Google, a definição do Gorillaz é uma banda virtual de trip rock. Ou seja, tá aqui, tamo aqui do ladinho, tá em casa. É, tá em casa. E se você estiver ouvindo esse podcast da quinta-feira, o Trivium anunciou que hoje tá lançando uma música nova. O nome da música é Amongst the Shadows and the Stones. É do álbum novo dele, que vai sair agora em abril. Eu ainda não ouvi a música, mas vou deixar já na playlist. Todo o álbum novo do Trivium tá sensacional e eu já falei aqui deles várias vezes, é uma das minhas bandas preferidas da atualidade, eles são muito bons mesmo. É isso, senhores, muito obrigado mais uma vez. Todos os links do Weber estão na descrição. O cara é um monstro, eu só agradeço de novo por ter ele aqui com a gente. Eu que agradeço novamente, fico muito feliz pelo convite e muito obrigado aí pelo papo de hoje. E é isso aí, tu é monstro também, mano. Show de bola aí, podcast. Valeu, cara, valeu. Isso aí, aproveitar aí a quarentena aí, todo mundo ficando em casa o máximo que pode e tentar aí sobreviver esse tempo aí. É isso aí, fiquem bem, fiquem salvos, tá todo mundo junto, galera. Vejo vocês na semana que vem. Abraço. Grande abraço aí, valeu.